saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Queremos dar as boas-vindas a todos os ouvintes, as pessoas que vão assistir esse programa durante a semana, as próximas semanas no YouTube, no Instagram do Impassex, o meu. E estamos aqui. Camille Borges, Rafael Teixeira, nosso grupo do Impassex. Ficamos de conversar de assuntos interessantes e importantes com relação a carnaval. Camille, Rafael, do que nós vamos falar do carnaval? O que vem? Então, pessoal, boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Nós vamos falar sobre carnaval e esse início da vida adulta, né? O final ali da adolescência. As pessoas que vão começar a curtir o carnaval nessa época, que estão em uma fase de descobertas, eu diria. E né, o quanto a gente precisa pensar o carnaval enquanto um espaço de muita experimentação, né? Que é um contexto que vai acabar possibilitando uma série de experiências, muitas vezes pela primeira vez, né? Mas criança também vai pro carnaval, né? Eu lembro na minha infância que a gente era levado pro matinê, ou seja, o carnaval em si a gente conhece. O que vocês estão contando é que existem alguns passos onde púberes e adolescentes vão se aproximando de condições da sexualidade. Que ideia nós devíamos estar pensando? Que situações poderiam ser essas? Eu acho que o que eu penso mais, assim, Oswaldo, é que querendo ou não, esse início, né, da vida da maioridade ou uma aproximação dessa maioridade e uma fase onde esses jovens vão precisar lidar com uma certa liberdade. E aí vem aquele questionamento: o que é essa liberdade? O que é que eu faço? Como eu lido com ela? Como eu me responsabilizo por essas escolhas? E o quanto é difícil isso, né, Camille? Pensar sobre liberdade de escolhas num contexto em que você está atingindo uma responsabilidade adulta, né? E o que fazer comigo, com o meu corpo, o corpo da outra pessoa, né? Como vivenciar isso? Mas veja, mesmo crianças no carnaval ficam em contato com outras pessoas. O adolescente também ali, num baile de carnaval, numa cidade do interior, num clube, num bloco nas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou no Galo da Madrugada, lá onde é mesmo, Recife, Olinda. Ou seja, as pessoas têm contato físico, e esse contato físico já não se pergunta para outra pessoa: posso me encostar? Esse é um momento diferenciado com relação ao consentimento, não é? Sim. Outro dia você estava falando sobre isso, Rafael. Assim, é o ambiente? Acho que é uma questão de contexto, né, Oswaldo? Quanto esse contexto é um contexto de carnaval que é para festejar, né? E isso inclui o que você comentou, né? Todas as idades, de crianças a pessoas adultas e pessoas idosas. Mas o quanto esse contexto, para determinadas idades, vai possibilitar algumas vivências por meio daquele ambiente, daquele momento, daquele contato. Mas Camille, você começou a contar assim de começarem experiências em adolescentes, mais jovens. Que tipo de experiências vão ter num bloco de carnaval aqui numa rua de São Paulo ou lá na República? Daqui a pouco tem aqui quase todos os dias, né? Em breve, né? Teremos. Em breve. Cenas dos próximos capítulos. Muitas vezes esse jovem vai viver a primeira experiência sexual, né, Oswaldo? Ou o primeiro beijo, pode ser também. Ou o desejo de viver isso, né? Aquela ansiedade de: será que vai acontecer? Será que nessa época do ano aumenta a probabilidade de eu conseguir viver essa experiência? E aí, às vezes, esse jovem não tem orientação, né? Porque a família não fala sobre isso. Muitas vezes a família tem esse excesso, talvez, de um cuidado, uma superproteção, um medo que esse jovem acesse coisas que a gente não consegue impedir, né? O jovem vai viver isso. E olha que coisa, né, Camille? O medo de que ele acesse, então não falo sobre, mas o fato de não falar sobre não vai impedir que ele faça isso e também não orienta. Quer dizer, fazer eles vão fazer. Fazer. Agora, a Camille chamou a atenção para uma coisa de ansiedades, medos, preocupações. Mas você estava falando de um contexto, um ambiente, uma condição
que então se torna propícia para ensaio e erro. Sim. E acho que é um ensaio e um erro que vai ser muito mediado, às vezes pelos pares, amigos e amigas que acompanham, ou já experienciaram alguma coisa e ajudam a orientar de alguma maneira naquele momento, ou não, né? Todos nós estamos conhecendo pela primeira vez, vamos viver juntos alguma coisa. E o que um jovem, um adolescente, um púbere, né? Eu acho que 10, 12 anos de idade já estão andando por aí já há algum tempo. O que eles devem esperar? Você falou de um primeiro beijo ou até de uma primeira relação sexual. Bom, o primeiro beijo é mais fácil acontecer, porque você está num monte de gente no meio. Mas o que eles devem esperar? Eu fiquei pensando numa pergunta que todo adolescente, toda pessoa que não beijou na boca outra pessoa ainda, o que ela pode pensar? O que eu vou sentir? O que eles devem sentir? O que vocês dois acham? Eu acho que como é esse momento de descoberta, esse momento de autoconhecimento e o primeiro contato, talvez eles estejam se questionando até sobre a própria orientação sexual, não é mesmo? Às vezes tem dúvidas sobre isso, de quem será que eu gosto. E acho que me vem à cabeça essa ideia, né? O quanto o primeiro beijo existe essa expectativa de que ele vai então determinar o que serei ou o que eu gosto. E não é bem por aí, né? Um primeiro beijo não tem todo esse poder. É verdade. Você usou um argumento importante. Porque esse primeiro beijo, aonde aconteça, ele vai ser uma experiência onde a pessoa ainda tem que localizar quais são as sensações físicas, o que ela sente de emoções, o que significa para ela. Gostei, não gostei, qualificar a experiência. É que existe, me parece, uma pressuposição de que tem que ser bom. Acho que essa talvez é um medo, né? E se não for bom? E se eu não gostar? Né? E se não for bom e se a gente não gostar? Pode não ser bom, né? Talvez não seja mesmo, né? Muito provavelmente. A primeira vez que a gente quer fazer, ou é levado a fazer uma coisa, veja que eu já pressupus também que o carnaval é um facilitador, mas ele é meio obrigador. Ou seja, vamos experimentar porque está todo mundo fazendo. Porque já tem uma brincadeira eu não sei, né? Uma competição entre jovens, não é? Vamos ver quem beija mais? Olha, já beijei 20 hoje, em quantas você beijou? Como assim, quantas? Pois é, são situações de medo, são situações de obrigação, e fiquei sempre pensando como é que nós nos livramos da obrigação para poder prestar atenção na vivência e perceber, gostei, não gostei, talvez se eu fizer desse outro jeito, daquela outra maneira. Tem uma coisa também, esses adolescentes estão bebendo? Usando alguma substância? Usando qualquer coisa, porque isso vai tirar ou vai modificar a percepção, a sensação do beijo, por exemplo. E olha que nós estamos falando do beijo porque o resto do corpo já está em contato faz tempo, né? Já estão se roçando faz tempo. E aí, às vezes, esses jovens estão aprendendo a reconhecer seus limites também, com álcool, com outras substâncias. Então, ainda não conhecem o quanto esse corpo, esse organismo tolera. E é aí que a gente precisa, né, alertar os pais ou familiares ou, enfim, qualquer adulto responsável, que essa seja uma conversa aberta na sua casa. Porque quando você trata o tema do sexo ou das drogas somente como uma proibição ou como algo perigoso, você se afasta que esse jovem sinta a segurança de conversar com você. Ele vai conversar com outra pessoa, com outro jovem que está tão desinformado ou tão ansioso ali quanto ele. Sabe o que me vem na cabeça, Camille, quando você fala assim, é o quanto essa conversa aberta, a gente pode criar uma imagem de que é uma conversa em que eu sei tudo e eu preciso te responder, e ela pode ser uma conversa sincera no sentido de não sei como você vai se sentir, o que você vai passar, tenho medo de que algo aconteça, né? Acho que a gente ser sincero, que a gente também tem receios com as pessoas que a gente ama, que vão viver algumas coisas, mas saiba como se proteger, saiba como pedir ajuda, saiba que eu tô aqui se você precisar conversar sobre, porque eu acho que isso abre um espaço de diálogo fundamental, né? De acolhimento. O que vai acontecer, né? O carnaval é um momento de festejo, mas de muita experimentação. Gostei do que vocês dois estão falando, porque diz respeito à educação sexual. Também é uma responsabilidade da família, na verdade é uma responsabilidade de todas as instituições sociais. Família, escola, igreja, os profissionais de saúde, mas a família tem uma coisa, tem mais proximidade. Talvez a família não tenha
cognições, ideias, pensamentos ou conhecimentos, ou acesso até mesmo a livros ou conhecimentos, mas tem uma outra coisa. Tem a possibilidade afetiva de acolher para poder dizer, bom, se a gente não souber, vamos procurar juntos. Isso é educação sexual. Não é obrigação de saber as coisas. Nós não sabemos, nós perguntamos. E que bacana quando você diz para o seu filho ou para o seu neto, enfim, eu não sei a resposta, vamos pesquisar juntos ou vamos buscar um profissional que possa nos orientar? Acho que isso acolhe muito, né? Acolhe tanto a pessoa que ouve e acho que acolhe a pessoa que diz, né? Eu estou sendo sincero de que eu não sei, né? E quando a gente souber, a gente conversa sobre isso e procura sobre, né? Existe alguma ideia sobre a gente saber se um adolescente vai para o carnaval num bloquinho ali do bairro e ele se envolver em questões sexuais? Os pais vão saber disso? Dificilmente, né? A não ser que exista um diálogo muito aberto, um espaço para conversa, dificilmente isso vai acontecer. Então, vocês, pais e mães, já sabem uma coisa. Os filhos não vão simplesmente contar. Eles podem ter tido já essa experiência, ou talvez tenham esse carnaval desse ano. Mas o mais interessante e importante é compreender que essa é uma experiência que faz parte do desenvolvimento da qualificação desse filho, dessa filha, para poderem estabelecer relacionamentos afetivos, seguros, relacionamentos sexuais, inclusive, porque o reconhecimento das sensações corporais é muito importante para a vida sexual adulta. O adolescente, ele ainda vai precisar fazer uma série de ensaios. A Camille chamou atenção para uma coisa, porque muitos pais acham que os filhos nem bebem nem fazem usos de não sei o quê. Eles vão experimentar e experimentando vão saber se conseguem, se sabem, se podem. Digam vocês sim ou não. Vocês podem dizer, não queremos que vocês façam. Mas a vida deles é muito importante para eles aprenderem. São adolescentes que vão aprender essas coisas. Nós só somos adultos depois de sermos adolescentes e termos experimentado, vivenciado uma série dessas coisas. Uau! Sabe o que me vem, Oswaldo, enquanto vocês estavam comentando? O quanto o carnaval é um ambiente adequado, no sentido de que durante o período pré, durante e pós-carnaval existe todo um processo de políticas públicas de disponibilização de camisinha, orientação, nas estações de trem, nos espaços públicos que vão facilitar esse jovem a acessar um método de autocuidado, de proteção consigo e com a outra pessoa, que se fosse no ambiente fora do contexto do carnaval, existe muito mais dificuldade e a vergonha de você entrar no posto de saúde e solicitar. Então facilita, né, um autocuidado. Então você já está lembrando uma coisa para todo mundo saber e lembrar. O posto de saúde, na verdade, distribui camisinha gratuitamente. Vamos pensar nisso? Eu acho que o carnaval facilita porque, às vezes, dentro de um contexto que tem muitas pessoas ao mesmo tempo, ele não será visto, nem reconhecido, ele pode ter o acesso à camisinha e fazer o uso, e se tiver bem orientado, um uso adequado, para se proteger, né? E aí gera menos vergonha eu pegar uma camisinha num bloco de carnaval que tem um monte de gente ali e ninguém me conhece, do que num ambiente em que talvez é um bairro que eu conheço, que eu moro, que as pessoas me conhecem, que eu não vou ter coragem de buscar, né? Sim. A gente tem um comentário aqui da Carla falando que essa conversa está muito boa e necessária. Eu também considero que seja necessária essa conversa, porque pais e mães precisam compreender que os filhos vão usar o carnaval com aquilo que nós chamamos de sexualidade. Veja, eu já pressupus que assim um monte de adolescentes juntos, fazendo um grande grupo, eles estão se esfregando um no outro. Mas isso não é sexo. Para alguns pode ser. A questão é que existem corpos em contato e essa experiência dos corpos em contato é muito importante para ser registrada pelos corpos, pela cabeça, pelo cérebro desses adolescentes. E isso vai ser muito importante na vida adulta. Sem essas experiências, a pessoa passa a ter medos de aproximação, medos de sensações que o corpo traga. Então é muito importante isso. E ali no meio de um bloco, nós perdemos aquela identidade de obrigação de alguém está me vendo ou acha que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou seja, a nossa cultura propicia algumas circunstâncias para pessoas terem experiências. Adultos vão ter essas experiências de outra maneira, porque já passaram por isso. Alguns não, alguns podem estar na primeira vez. Alguns não, era isso que eu ia dizer. Também é uma forma de um adulto experimentar essas coisas. Mas também eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, eu já fui uma vez, não preciso ir outra, eu já conheço.
O que nós estamos falando não é de um conhecimento cognitivo. Nós estamos falando de uma experiência emocional, física, e que permite experiências outras, futuras, ou saindo ali do bloquinho. Mas, para o adulto que nunca teve as experiências, talvez valesse a pena ir para experimentar. São situações bastante seguras. Mais seguras, às vezes, do que a gente assistir um jogo de futebol onde tem torcidas brigando. Exatamente. Mas o que nós deveríamos falar mais sobre educação sexual com relação ao carnaval e aos pais? Porque nós estamos pressupondo, então, que os filhos vão lá e, tipo, e o que eles vão estar fazendo? Será que os pais têm que ir lá, ficar ali do lado de fora, né? Na calçada, de braço cruzado, olhando feio lá para o filho no bloquinho? Não duvido, hein, Oswaldo? Não duvido. Eu também não duvido. Ou manda alguém conhecido e fala, vai, acompanha fulano de longe, né? Vê como é que vai ser. Que é complicado, né? Sei lá, contrata a Agência Brasileira de Inteligência. Então, manda alguém que consiga fazer esse acompanhamento. Mas é complicado porque isso gera um processo, né? Ou uma sensação de coerção, né? Então, eu não me sinto seguro em viver a minha vida e também não vou compartilhar com você caso eu faça alguma coisa. Agora você contou uma coisa que muitos pais se ressentem dos filhos não falarem da questão sexual. Se ressentem porque eles não confiam, porque eles já ouviram alguma circunstância que os proibiu de falar adequadamente, falar livremente, porque eles já foram punidos por terem falado alguma coisa semelhante. Punido significa, isso não é para falar, isso não pode fazer isso, não pode ir lá, não pode fazer não sei das quantas. Vocês já deram regras, eles aprenderam. Ou às vezes até esse jovem tenta contar uma história, né? Introduz falando, um amigo meu fez isso. E aí o pai ou a mãe, ou enfim, julga de uma forma que diz, se afasta dessa pessoa. E às vezes o jovem está falando de si, né? Tentando ver, será que eu posso confiar nesse adulto para compartilhar a minha intimidade? E ali é o primeiro sinalizador de não posso. E o quanto, Oswaldo e Camille, esse processo de perguntar sobre ou falar sobre já é um processo de viver a sexualidade, né? Perguntar sobre o assunto, tirar dúvidas, é um processo de aprendizado de sexualidade que não é fazer sexo, é aprender sobre. Você usou um argumento que me chamou a atenção, porque nós vemos muito no consultório as dificuldades que os adultos têm de falar a respeito de sexo. Muito. Quer dizer, se os pais ensinam para um filho que ele pode falar de sexo, veja, não precisamos usar palavras de baixo calão, não precisamos contar as nossas experiências íntimas, mas falar do assunto para que o assunto seja verbalizado. Sendo verbalizado, ele é conhecido, reconhecido. Nós perdemos medo falando. O ser humano é assim. Sim. Uau! E a gente também precisa compreender que tudo que é sensorial e que é experimentado com outra pessoa vai ser prazeroso, né? Então, esse jovem vai aprendendo a rastrear essas sensações no corpo dele e se ele tiver uma orientação, ele vai compreender, né, como ele pode viver isso com mais segurança ou mais responsabilidade, ou enfim. E me vem isso, né, Camila? O quanto a gente cria essa ideia de que se o jovem vai experimentar, então ele vai fazer de tudo e de qualquer jeito. E é exatamente isso que você comentou. Ele também vai rastrear o que ele não quer. E o que ele vai dizer não. E o que ele vai entender que ele não precisa e tá tudo bem. Né? E chegar num ponto, acho que no grupo de amigos, de dizer, tudo bem se você gosta, eu não e não quero. Oba! Você está contando que nós temos que aprender de criança a dizer não, e inclusive com grupos de amigos. Sim. Porque você contou uma situação que eu fiquei imaginando aqueles dois amigos que assim vão para o bloquinho de carnaval ali do bairro pela primeira vez e um vira para o outro e diz assim, vamos ver quem beija mais? Exato. São competições que adolescentes usam. Tem algumas outras muito mais íntimas e intensas. Mas assim, fiquei imaginando, os dois vão ter que provar alguma coisa, não vão prestar atenção naquilo que seja importante para eles. Ou seja, não precisamos competir. Vamos ver quem sente que é mais gostoso. Tá? Ninguém vai saber se eu senti ou não, mas aí tem uma disputa mais positiva, porque permite que eu sinta. Essa experiência, eu sentir e eu qualificar a minha experiência é muito importante. E às vezes essas competições, né, entram para esse jovem como se fosse assim, uma forma de provar a masculinidade. E a gente já falou algumas vezes sobre as masculinidades, né, que existem. E o quanto essa masculinidade vai sendo construída desde essas experiências sutis, né, de amizades, de contatos, que se tiverem um espaço para o diálogo e dizer não, é uma boa construção, né?
Caso eu tenha que provar minha masculinidade com a quantidade de pessoas que eu fico, sem sentir se é bom ou se não é, se me é prazeroso ou não, a gente vai ter um problema aí a médio e longo prazo, provavelmente. Que interessante. Quer dizer, não basta uma experiência também, não é? Quero dizer, não é que assim o menino ou a menina com 12, 13, 14 ou 15 anos, até mais, foi para um bloco aí, eles vão ter uma experiência... Não, peraí. Isto é esse ano, o ano que vem, os outros anos também. Tem o pré-carnaval, acho que já começou. Já começou, não é não? Acho que já ouvi dizer de gente que andou aí hoje. Festas, isso. E quanto mais nós chegamos lá na data do carnaval, mais a gente vai ter locais onde as pessoas vão poder ter essas experiências. Mas eu quero lembrar outra coisa. Olha, você não gosta de carnaval, não gosta desse tipo de música, não se preocupe, você não precisa ir. Ah, mas se o seu filho quer ir? Filhos e pais sempre têm diferenças de gostos, preferências, vamos com calma. Ah, mas eu não gosto de carnaval, nós vamos passar o carnaval na fazenda isoladamente. Daqui a pouco os seus filhos vão poder também dizer assim, mas eu quero. Como é que vocês vão negociar com os filhos e arranjar de também dar apoio para os filhos? Eu penso que a maior parte das pessoas neste país de verdade não gostam de carnaval, porque se gostassem as ruas ficavam tão lotadas que a gente... O que eu percebo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é grande, mais da metade sai durante o carnaval. Só que vem um monte de gente para cá. Sim. Só que assim, a cidade não fica tão cheia quanto nos dias de semana de trabalho. Ou seja, muita gente não gosta de carnaval. Não tem que gostar. Tem como poder fazer. Nós precisamos aprender exatamente assim. Como é que nós sabemos, qualificamos, dizemos eu gosto, não gosto ou o quanto eu gosto? Rafael, você quer dar suas últimas palavras aí? Depois eu peço para a Camille, que ela está de olho no Instagram, ao vivo, para saber se... Pode aparecer perguntas ou comentários, ela está sempre ao vivo. Obrigado por estar ajudando sempre, Camille. Rafael. Bem, Oswaldo, eu acho que o que fica para mim dessa conversa junto com isso que você acabou de comentar, se você não gosta de carnaval ou não te interessa esse espaço de festa, tá tudo bem, né? Você tem todo o direito de ter suas experimentações e aquelas pessoas ou jovens que estão saindo para curtir, aproveitar, ter as primeiras experiências, é bem-vindo um espaço de diálogo, né? Caso ele não tenha, ele pode ser construído, né? Não é uma coisa que a gente perde para todo sempre. E acho que a minha consideração final é o quanto as experimentações de carnaval não decidem quem você é. Ah, fui e beijei alguém que eu normalmente não beijaria, ou beijei uma pessoa que seja do mesmo sexo que eu e eu talvez não sinta atração, tá tudo bem, né? Isso não define quem você é ou a sua sexualidade, essa é uma experimentação que não precisa se manter se você não quiser. E tá tudo bem, né? Acho que é aproveitar o carnaval com responsabilidade e autocuidado. Autocuidado. E você, Camille, o que pode contar pra gente para finalizarmos? Adorei as palavras do Rafa, reforço, né, sobre essa importância de respeitar os seus limites, você não precisa provar nada para ninguém. E vou aproveitar para deixar uma mensagem para os pais. Vocês são o primeiro espaço assim de modelo para o seu filho ou para sua filha de respeitar o próprio corpo. Então, quando você força algo, quando você diz que tem que ir, não pode ir, deve fazer isso ou fazer aquilo, deve se comportar desta forma, você está sendo violento de alguma maneira. E aí você não dá para esse jovem o modelo do que é o limite. Então, respeite as escolhas dos seus filhos. Pessoas, lembro para vocês, todo domingo à noite, 8h30 da noite, aqui na Rádio Vibe Mundial, eu, Oswaldo Rodrigues, com meus colegas, hoje era Camille Borges e Rafael Teixeira, eu sempre vou trazer assuntos que possam interessar para você viver a sua vida, a sua sexualidade, a sua saúde mental, o seu relacionamento a dois. A ideia é sempre discutirmos de uma forma baseada na psicologia, baseada num contexto teórico que tem um fundamento adequado, um fundamento científico, e tenho certeza que nós vamos poder responder suas perguntas, e se não soubermos, parodiando o que o Rafael disse hoje, nós procuramos, porque essa é a parte mais importante. Muito obrigado pela assistência, pela audiência, e sigamos. Até mais, até domingo que vem.